Olá. Desculpem. Pedimos que mantenham a máscara colocada ao longo de toda a sessão e que desliguem todos os dispositivos com sinal sonoro. No final, agradecemos que não se levantem dos vossos lugares e aguardem indicações dos assistentes de sala. Desejamos uma boa sessão. Olá a todos. Bem-vindos. Obrigado por terem vindo. Sinceras desculpas por este atraso. Queremos agradecer neste momento à autora, à Gabriela Gomes, à professora Joana Matos Frias, ao nosso painel de leitoras, à Ana Freitas, à Francisca Camelo, à Inês Mourão Dias, à Isabel e Santiago, neste que é a apresentação, o nascimento do 10º livro da Fresca, a chancela de poesia portuguesa contemporânea da Poetria. Esta pequena editora que começou em 2019, desde então publicou poetas de língua portuguesa nascidos a partir de 1980. Este último, Língua Mãe, é o nosso primeiro livro de uma poeta brasileira, o que é motivo de grande alegria para nós. E neste Língua Mãe fomos conquistados pela língua criada pela Gabriela. Uma língua que pretende alcançar todas e todos, mas mais do que alcançar, uma língua que represente todas e todos. Uma língua por vezes complexa ou de tom mais oralizante, mas uma língua inclusiva. Mas para apresentar o livro temos aqui a professora Joana Matos Frias. Aproveito apenas para dizer que os 2 próximos livros da Fresca já estão a ser preparados. O Rasura, de Maria Brás Ferreira, e Na Pedra a Luz Afia o Gume, de Miguel Roio. A todas e todos, uma vez mais, obrigado por estarem aqui. Até breve. Boa noite. Não tenho a menor afinidade com isso aqui, mas queria agradecer a vocês, a presença de todos, pedir desculpas novamente pelo atraso, a compreensão de vocês. Às vezes o futebol fala mais alto do que, algumas coisas. Então, é isso. Queria agradecer aos editores, as poetas e a Ana Isabeli também, que é uma grande amiga minha, que vai ler, a professora Joana Matos Frias, todos os amigos, mãe, filha. E pronto, é isso. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a professora, dizer que eu estou muito feliz, muito nervosa, e ela vai falar melhor do que eu. Obrigada. Bom, muito boa tarde a todos e a todas e muito obrigada por estarem aqui neste final de tarde. Acho que, juntamente com a Gabriela, estaremos todos muito felizes por estarmos uns com os outros em presença, numa sessão de corpo inteiro, em que estamos todos completos, digamos assim, e não em retângulos, só com uma parte de nós, e só isso já é um grande motivo de alegria em torno de um livro de poesia, que não será simplesmente um livro de poesia. É um pouco sobre isso que eu vou tentar falar. Eu queria naturalmente começar por agradecer à Gabriela Gomes ter-me convidado para fazer a apresentação do 2º livro que ela publica em Portugal, e isto já anuncia um pouco da complicação que poderá ser pensarmos na obra poética da Gabriela neste momento, e ela própria gosta de jogar com essa complicação, não é? E pensar até que ponto a obra dela é portuguesa, é brasileira, é qualquer coisa de intermédio, e essa coisa é que é linda, talvez seja isso. E eu fiquei muito contente com este convite e estava agora sentada ali a pensar que há qualquer coisa quase de uterino na gestação deste lançamento, porque há uns meses eu estava justamente aqui numa sessão relacionada com a Feira do Livro do Porto, curiosamente num momento também particularmente simpático, porque foi no verão do ano passado, numa ligeira abertura que se pôde fazer às sessões presenciais, e portanto estava tudo também muito feliz pelo facto de podermos voltar a fazer algumas coisas e falar sobre literatura com pessoas numa sala, e a Gabriela apareceu
com uma pastinha cor-de-rosa, assim da cor do seu figurino hoje, com o manuscrito deste Língua-Mãe. Então nós começamos e terminamos recomeçando a leitura do Língua-Mãe neste lugar, exatamente, não é? E a Matilda confirma que alguma coisa estará muito certa neste círculo, não é? Que foi um círculo do tempo, com muitas particularidades, mas que eu acho que tem este sinal muito otimista de estarmos aqui as duas hoje e termos conseguido fazer este lançamento aqui, e também, além de querer agradecer à Gabriela e felicitá-la por este livro, queria naturalmente felicitar a Livraria Poetria e a Editora Fresca, não apenas por este livro e por esta sessão, mas por todo um trabalho muitíssimo importante que têm feito pela poesia e pela cultura no Porto e pela vida da poesia e da literatura e dos livros. E, como todos sabemos, cada vez mais com uma grande capacidade de resistência a petroleiros, não é? Muito difíceis de enfrentar, e, portanto, acho que é muitíssimo importante que todos possamos apoiar da forma que nos for possível este belíssimo trabalho que a Poetria e que a Fresca têm feito, e também muito por autores jovens, não é? Que nem sempre são, como todos sabemos, a poesia já é para os raros apenas, e do ponto de vista daquilo que são às vezes preocupações muito imediatas de foro económico, já sabemos que é sempre um grande risco, mas ainda para cima da poesia investir-se em autores jovens que à partida não são autores que já têm um certo estabelecimento, não é? na praça da poesia, é ainda um outro valor e outra importância a reconhecer-se a quem está disposto, de facto, a lutar pela poesia e pela boa literatura e pela sua sobrevivência digna, não é? E acho que isso tem sido muitíssimo, muitíssimo importante, e temos que ser muito firmes a apoiar livrarias como a Poetria e editoras como a Fresca. Eu adoro dizer Fresca, acho o nome ótimo. Bom, dito isto, eu queria começar por dizer que falar deste livro da Gabriela e falar deste livro implica naturalmente não deixar de considerar o seu livro anterior, Acidentes Tropicais, porque há aqui uma relação de continuidade que é muito óbvia, embora haja uma ruptura clara, mas há também uma relação se quisermos, não de continuidade, mas mais de conversa com algumas secções do livro anterior. Mas aquilo que eu queria começar por dizer é que é bastante difícil falar sobre este livro, difícil num sentido entusiasmante, não é? Porque é um livro que escapa um bocadinho a instrumentos pré-concebidos que nós possamos ter para nos aproximarmos de um livro de poesia, ou para nos aproximarmos até às vezes quem trabalha com literatura e particularmente com poesia sabe que por vezes é fácil aproximar-nos de um livro de poesia com 2 ou 3 coisas já mais ou menos pré-pensadas que depois podem ou não adequar-se à leitura desse livro. E este Língua-Mãe, mais até do que Acidentes Tropicais, e nota-se que há um amadurecimento até do ponto de vista da elaboração poética propriamente dita, é um livro que escapa muito a essa capacidade de previsão que um leitor, mesmo já informado e maduro de poesia, possa ter, porque é uma espécie de objeto verbal difícil de identificar, não é? E isso é, aliás, uma coisa que a Gabriela faz com uma grande intencionalidade. E a primeira coisa que eu queria dizer é que isto começa por decorrer de um aspecto muito, muito interessante. Eu conheci a Gabriela numa sala de aula, acho que não é nenhuma inconfidência, porque a Gabriela ainda não conseguiu deixar-me tratar por professora, portanto, eu conheci a Gabriela numa sala de aula e assim estivemos durante bastante tempo. E quando eu conheci a Gabriela andava obcecada, e agora faz todo sentido, a Gabriela andava obcecada com uma autora e uma questão particular nessa autora. A autora era a Adília Lopes, que não por acaso é a primeira autora que aparece à entrada de Acidentes Tropicais,
E qual era a questão que eu obcecava? Não conseguia pensar noutra coisa, praticamente. Era como é que na Adília Lopes se dava uma relação muito difícil, às vezes, de identificar, discernir, distinguir, entre uma espécie de discurso autobiográfico, diarístico, quase despodurado, e, por outro lado, um certo artifício literário, poético, não é? Portanto, alguma coisa que, apesar de tudo, tinha uma certa elaboração. E, curiosamente, ou não, a primeira coisa que nós lemos à entrada de Acidentes Tropicais é uma citação da Adília Lopes que diz: este livro foi escrito por mim, que na realidade era uma das frases, uma das passagens da Adília Lopes com que a Gabriela andava academicamente preocupada. E quando nós lemos os dois livros, Acidentes Tropicais e Língua Mãe, em continuidade, percebemos porque é que a Gabriela Gomes, escritora e eventualmente académica, digamos, andava tão preocupada com essa questão. É que essa questão é a questão que se coloca na sua própria escrita, não é? Este livro foi escrito por mim, Gabriela Gomes, e, no entanto, eu passo o livro inteiro a jogar com o que é que sou eu, não é? Quem sou eu, o que é que sou eu? Eu não sou necessariamente um artifício literário, eu sou muitas, não é? Como ela, aliás, diz explicitamente no prefácio. Eu tenho uma identidade que é múltipla, tenho uma identidade que é cultural, tenho uma identidade que é de género, tenho uma identidade social, socioeconómica, etc. E a forma como isso se relaciona com o que possa vir a ser uma figura da escrita é complexa, não é? E aquilo que a Gabriela tenta dizer-nos no prefácio de Língua Mãe é que em Acidentes Tropicais andou à procura da figura da escrita, e que na Língua Mãe andará talvez à procura de uma figura que já não é necessariamente a figura da escrita e que será uma espécie de tentativa de recuperação de uma figura quase anterior à escrita. E é muito interessante nós percebermos, quando voltamos a Acidentes Tropicais, que havia particularmente duas secções no centro do livro. Uma chamava-se Outras Línguas e a seguinte chamava-se O Livro das Famílias. E se nós pensarmos nestas duas secções, percebemos muito rapidamente como é que esta língua-mãe vem conversar, por um lado, com a secção Outras Línguas, que já era uma secção poliglota bastante exuberante, não é? E a palavra exuberante aqui para mim é importante porque me lembra a Gabriela, e tem também a ver com essa projeção da Gabriela naquilo que ela escreve. E o Livro das Famílias traz a outra questão, não é? Que é justamente tudo aquilo que, muito particularmente na segunda parte do livro Língua Mãe, diz respeito também a qualquer coisa que é de ordem familiar e que agora obedece a um sentido genealógico diferente, não é? Já não se trata de pensar tanto numa ascendência, trata-se de estar a olhar para uma descendência, não é? E em tudo o que essa relação implica, e o que implica também com o lugar e com uma cultura, não é? Portanto, há mudanças, não é? Naquilo que é essa família que antecede e a família que sucede, e o que isso implica em termos de habitação cultural, geográfica, territorial, etc., ou desabitação, ou reabitação, não é? Porque todas essas questões estão aqui no fundo em cena. E eu estava a ler a Língua Mãe e a pensar que, de facto, a poesia da Gabriela, a obra da Gabriela e a figura da Gabriela só poderiam ser do século XXI, não é? A Gabriela é claramente hipermoderna, porque dentro da dificuldade que haverá em falarmos deste livro e do que ele significa, há um aspecto que é muito característico, mas que está muito originalmente enunciado do ponto de vista poético, que é muito característico dos tempos que vivemos e que é quase uma aporia, que é, por um lado, estamos perante uma figura, uma enunciadora que
parece que rompe todas as fronteiras, não é? Portanto, uma enunciadora que é claramente uma enunciadora de uma era global, não é? Em que tudo é atravessável, tudo que vai muito de uma linha à outra, de um verso ao outro, passa de Itália para o Oriente, não é? Sem que haja qualquer sensação de que estamos a galgar fronteiras, como se as fronteiras estivessem diluído. Mas esta diluição de fronteiras que é muito característica do nosso mundo atual, não é? Esta sensação de que não existem limites geográficos, territoriais, nem de tempo, não é? Neste momento, então, cada vez menos, parece que todos vivemos mais ou menos numa contemporaneidade absoluta. Isso anda a par de uma coisa que parece quase antagónica, que é um reforço enorme das identidades cada vez mais particulares, isto é, por um lado, diluem-se fronteiras como se o mundo fosse um só. Por outro lado, cada vez as identidades mais pequenas, mais características, mais específicas, estão mais reforçadas e mais assumidas e cada vez cada um tem necessidade de assumir essas identidades. E a Gabriela, neste livro Língua Mãe, é muito explícita relativamente a isso, não é? Portanto, ela começa por assumir que acha que este livro parte de uma coisa italiana, não é? Portanto, é um affair italiano, basicamente. Portanto, várias experiências que teve com a língua italiana, em vários momentos e por razões diferentes. E, ao mesmo tempo que nos está a dizer isso e que apresenta depois vários textos claramente inspirados nessa experiência italiana, eu tenho que confessar que gostei muito particularmente daquela experiência napolitana, porque Nápoles é aquilo, claramente. Quem esteve em Nápoles sabe que Nápoles é aquilo. Portanto, ao mesmo tempo que tem esta assunção de que um livro chamado Língua Mãe, escrito por uma poeta brasileira que está a viver em Portugal, foi suscitado por uma experiência da língua italiana, não é? Portanto, tudo isto é bastante alucinatório. E ao mesmo tempo que faz isto, está também a dar-nos todos os traços daquilo que é a sua identidade fronteiriça, não é? Portanto, alguém que muito cedo sai de Niterói, vai para Manaus e, portanto, que se sente desde muito cedo desterritorializada e permanentemente reterritorializada e que encontra na escrita, no fundo, o seu lugar de pertença, o seu lugar de integração, não é? Portanto, chamando-nos a atenção para isto, para toda esta diluição de fronteiras no mundo e, por outro lado, para uma assunção muito forte daquilo que são as suas fronteiras muito específicas e muito concretas, que são também aquelas que poderão ser, digamos, a raiz de algumas dificuldades até na relação com a língua, no sentido daquilo que a língua poderá ter de idioma e naquilo que uma língua a que nós chamamos de uma forma às vezes quase ligeira, língua portuguesa, não é? Poderá acolher de tanta diferença e às vezes até de tanta agressão perante quem não se reconhece totalmente numa coisa tão abstrata como a designação de língua portuguesa. E nesse aspecto, acho que todos concordaremos que a conversão do adjetivo materna num substantivo mãe muda tudo, não é? E eu acho que este título, nesse aspecto, é particularmente feliz. É óbvio que nós não fugimos, nem a Gabriela quer que nós fujamos a uma certa leitura biografista deste título, que estará ali performativamente, porque a Gabriela não quer que essa leitura seja apagada, não é? Ela está encenada no livro e faz parte do livro. Mas transformar, de facto, aquele adjetivo que nós costumamos usar quando falamos em língua materna no substantivo, numa coisa que é substantiva e que não é adjetiva, que é mãe,
retroativamente também altera por completo a leitura que nós façamos da palavra língua, não é? E que é justamente toda a ambiguidade que a Gabriela explora ao longo do livro, dos vários sentidos da palavra língua, não é? O seu sentido anatómico, corporal, sexual, erótico e o seu sentido idiomático, não é? E tudo o que tem a ver com isso. E isso é muito interessante na relação que ela vai tecendo ou que vai estabelecendo com uma ideia babélica da língua, não é? Talvez um dos gestos mais interessantes e mais desconcertantes do livro tenha um pouco a ver com isto, que é na cultura judaico-cristã, não é? Que é muito baseada na ideia de culpa e de castigo e de pecado. Babel é uma maldição, não é? E aquilo que a Gabriela faz aqui é transformar Babel numa bênção. Portanto, e no fundo fundir a ideia de uma língua originária que seria única, uma coisa primitiva, não é? Uma coisa que tem a ver com uma ligação ao corpo, etc. Faz a fusão dessa ideia de uma língua única, originária, uma língua-mãe, com a ideia de que essa língua só pode ser babélica. Portanto, retira todo o estigma de que uma coisa babélica é uma coisa que resulta de um castigo, de uma maldição, não é? E transforma toda essa sugestão babélica justamente na sugestão de que o esplendor babélico da língua é justamente aquilo que pode fundar a ideia de uma língua-mãe, não é? Retirando todos esses estigmas de bem, de mal, de pecado e associando a esse vigor, não é, da língua associado ao corpo. E isso está, aliás, muito sugerido logo nas 3 autoras que a Gabriela escolheu para figurarem nas epígrafes do livro, não é? Bom, julgo que nada terá sido por acaso. Parece-me, aliás, que neste livro não há nada que tenha sido por acaso. Parece-me que é um livro muitíssimo pensado e, aliás, como o livro está muito construído. E a verdade é que nós temos nas 3 epígrafes, estas 3 epígrafes têm uma grande curiosidade. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de as ler, têm uma grande curiosidade, porque normalmente quando nós olhamos para uma epígrafe de um livro, concentramos-nos muito no conteúdo da citação, não é? O texto que está reproduzido. E aqui parece-me que é tão importante prestarmos atenção aos textos, não é? Portanto, aos 3 excertos que estão reproduzidos, quanto às autoras que foram escolhidas para figurar nestas epígrafes. Não será, obviamente, por acaso que se trata de 3 escritoras, mulheres, mas trata-se de 3 escritoras que colocam o sentido da língua em pontos diferentes, não é? Portanto, cada uma delas chama a atenção para um sentido diferente de língua. E na realidade, trata-se de 3 escritoras que mantêm com a hegemonia da língua relações diferentes, não é? Portanto, no fundo, a Gabriela não escolheu em nenhum caso escritoras que ocupassem uma função centralizadora na relação, nomeadamente com a língua inglesa, não é? Porque, por um lado, temos a escritora polaca, não é? Recém-nobilizada, a Olga Tokarczuk, que é uma escritora polaca, e depois temos até 2 escritoras que se exprimem em língua inglesa, mas uma é canadiana, que é Anne Carson, e a outra é sul-coreana, não é? E aquilo que nós percebemos é que todas as autoras, que são fundamentalmente autoras que vão aparecendo ao longo do livro, são sempre autoras que parecem aparecer em cena para ir compondo e dando consistência a uma espécie de argumento, não é? Que se vai elaborando ao longo do livro e que não é necessariamente apenas uma rede de referências aleatórias, não é? É um argumento que vai sendo construindo e que vai sendo construído e que vai formando qualquer coisa
que no fim nos é possível reconstituir com grande consistência e com grande coerência, não é? Depois aparecem coisas mais explícitas, sobretudo no prefácio, nomeadamente a Jhumpa Lahiri, não é? Que tem muita importância, e a Glória Evangelina Anzaldúa, ou Adrienne Rich, não é? Portanto, tudo autoras que têm textos que nós percebemos que terão tido uma interferência importante na forma da Gabriela pensar a questão da língua, a questão da fronteira, a sua relação com a língua e tudo aquilo que vai aparecendo no livro. E isto que corre o risco de estar a parecer quase uma aula sobre as referências da Gabriela serve um propósito importante, que é dizer o seguinte, ou retomar alguma coisa que eu tentei sugerir no início, é que isto não é apenas um livro de poesia. Isto é, engane-se o leitor que se aproximar deste livro achando que está simplesmente a aproximar-se de um livro de poesia. Este livro é um livro de poesia que é simultaneamente autobiográfico, que tem um caráter diarístico em alguns momentos, não é? E que em alguns momentos tem sugestões de livro de viagens, quase aquilo que poderia ser uma espécie de um notebook. Mas este livro é também um ensaio e é um gesto performativo, não é? Este livro tem uma grande performatividade. Aliás, o maior grau performativo deste livro está no seu primeiro poema. E eu só conheço um texto da literatura em língua portuguesa, e vou dizer esta coisa, literatura em língua portuguesa, que nunca se sabe muito bem o que é que quer dizer, mas que me tenha provocado o mesmo tipo de sensação só pela leitura, não é? Não estando a ser encenado nem dito, como este primeiro texto do livro da Gabriela, que, se não me engano, não vão ler, pois não. Não compreendo, não vão ler. Mas este primeiro texto, só conheço um texto que me tenha causado uma sensação parecida, que é a abertura da Água Viva da Clarice Lispector. As primeiras linhas da Água Viva da Clarice Lispector são bastante desconcertantes e são linhas que suscitam uma sensação tão física quanto este poema inicial do Língua-Mãe da Gabriela, e que é uma forma muito especial dela encenar aquilo que ela no prefácio diz ser o not erasing oneself, não é? Portanto, não se apagar a si mesmo, e nomeadamente não se apagar a si mesmo enquanto mãe da língua. Há um efeito de leitura muito curioso neste primeiro texto, que é o facto de este primeiro texto ter como consequência que a língua aqui aparece como a filha da mãe. E, portanto, nós poderíamos dizer que esta língua-mãe, na realidade, é uma filha da mãe. E isso dá toda a leitura ambígua do livro, não é? Porque que é muito importante, porque a Gabriela começa por dizer que a grande questão, talvez existencial dela, não é? De habitação, é o que é que acontece no lugar onde eu tive uma filha e no lugar onde eu escrevi um livro, não é? O que significa que, a partir de um certo momento, ter uma filha e escrever um livro passam a ter uma relação de equivalência que tem a ver também com criar uma habitação, não é? E a habitação passa a ser esse espaço que é simultaneamente o espaço da escrita e o espaço da maternidade, não é? E as coisas vivem numa circulação que é difícil de discernir e que é muito difícil de discernir no livro, não é? Ainda que a Gabriela tenha dividido o livro em duas partes, não é? Não vão mesmo ler o primeiro texto? Eu vou ler. Obrigada. Fazer uma alteração de última hora. Bom, eu não queria ser muito aborrecida. Portugal ganhou, estamos todos contentes, é o que nos vale também, e queríamos sobretudo ouvir os poemas. Queria talvez só dizer mais uma ou duas coisas importantes, que me parecem importantes, porque realmente este livro é um livro muito, muito fecundo, não é? Para pensar
em muitas coisas e para pensar até em coisas de um ponto de vista político, embora me pareça que seria importante. Este livro da Gabriela corre o risco de só ter uma leitura política. Isto é, este livro da Gabriela coloca uma série de questões que, como nós sabemos, são questões muito centrais nos nossos dias, não é? São questões que são muito discutidas atualmente, questões que têm a ver com o modo como alguém que está fora do seu país vive noutro país, questões que têm a ver com as relações entre ex-colónias e ex-colonizadores, não é? Questões que têm a ver com a discussão das vulnerabilidades da maternidade e do que é que se espera que seja uma mãe perfeita que não se queixa nunca da maternidade, não é? E que acha sempre a maternidade alguma coisa maravilhosa. Questões que têm a ver com o lugar da mulher, com a enunciação da mulher. Portanto, todas as questões que a Gabriela coloca, enuncia poeticamente no livro, são questões que estão na ordem do dia, e isso que é muito importante é também muito perigoso do ponto de vista da poesia, isto é, corre-se o risco de a poesia ser vista apenas como um manifesto político ou como alguma coisa que está a enunciar questões que são questões importantes para debater problemas, não é? E um dos aspectos que me parece muitíssimo importante ter em consideração perante este livro da Gabriela é que é um livro poeticamente espantoso. E é muito importante ter atenção a isso. Ou seja, e essa é uma das coisas que me parece ser muito evidente até no andamento a partir de acidentes tropicais. A Gabriela tem uma gestão do ritmo. Há dois aspectos que claramente sobressaem, não é? Há um aspecto gráfico que já estava em acidentes tropicais, mas eu acho que aqui está muito mais depurado, não é? Portanto, há claramente aqui uma depuração dessa gestão gráfica que a Gabriela faz da disposição do poema e do modo como a disposição dos versos, os espaços em branco significam em si, não é? Não precisando ou prescindindo da pontuação e às vezes daquilo que seria um peso excessivo da pontuação. E há uma questão rítmica que está, em muitos casos, absolutamente extraordinária, não é? E que eu acho que tem um peso, um valor muito impressionante nos textos mais longos em prosa, nos poemas em prosa, não é? Os poemas em prosa são poemas que são muito difíceis de construir ritmicamente porque correm o risco de perder o ritmo, não é? Pelo facto de não terem verso, pelo facto de muitas vezes não obedecerem um certo tipo de harmonia e de facto há aqui um valor rítmico e um valor gráfico a que é muito importante dar a devida nota, não é? Porque todos estes tópicos, digamos assim, todas estas questões, se não estivessem enunciadas em poemas que são efetivamente como poemas objetos plenamente conseguidos, essas questões não seriam plenamente conseguidas nas consequências de leitura que têm, não é? E correríamos o risco de olhar para elas apenas como o velho problema, parafraseando um título conhecido do Daniel Faria, não é? De mulheres que são como lugares mal situados, porque na realidade o grande tema deste livro é uma mulher que é como um lugar mal situado. E só que este lugar mal situado está em poemas bem situados, não é? E é isso que dá força à enunciação desta questão. Para terminar, queria só dizer duas coisas, e elas estão relacionadas. A Gabriela utiliza muito, não sei se muito, mas utiliza duas expressões. Língua imperfeita, aliás, dedicando à filha ao livro Língua Imperfeita. É curioso que esta expressão, língua imperfeita, é uma expressão que é usada por uma poeta de que às vezes eu me fui lembrando ao ler a Gabriela, que é a Adélia Prado. A Adélia Prado tem um poema em que diz: as línguas são imperfeitas para que os poemas existam. E este livro poderia justificar-se assim, não é? A língua da Gabriela é imperfeita para que este livro exista. E uma coisa que é muito bonita, vou dizer assim, com toda a simplicidade,
é que a Gabriela usa várias vezes a expressão nova língua. Nova língua faz ressoar muito uma coisa que é totalmente oposta a esta nova língua, que é aliás, um conceito que nos últimos tempos voltou a falar-se muito, que é o conceito de nova língua, do George Orwell. E que é exatamente o oposto da nova língua da Gabriela. O conceito de nova língua do George Orwell é um conceito que implica reduzir as possibilidades da língua, não é? dos falantes, para que eles pensem menos, tenham menos capacidade de se exprimir e com isso vão reduzindo a sua capacidade de refletir e, portanto, de resistir. E aquilo que é absolutamente espantoso nesta nova língua da Gabriela é que ela é tão acolhedora, não é? Portanto, é uma nova língua que, justamente porque não conhece fronteiras, é tão acolhedora, é tão exuberante, é tão ampla, é tão abrangente, que ela é justamente o oposto da nova língua. É uma língua que se vai amplificando e que quer amplificar-se e que quanto mais se amplifica, mais aumenta as capacidades de reflexão, mais aumenta as capacidades de pensamento, logo mais aumenta o seu poder de resistência ao que quer que seja, sobretudo àquilo que são discursos e linguagens hegemónicas, que são essas que são limitadas, não é? Que se baseiam sempre em palavras-chave, em clichês, em coisas muito reduzidas e muito petrificadas. E então é muito interessante que uma coisa que, do ponto de vista sonoro, é tão quase idêntica, nova língua, seja a coisa mais antagónica possível do ponto de vista do significado e nos abra todo um outro mundo. E isso vê-se muito bem numa passagem que eu vou ler para terminar, quando a Gabriela diz: não me traduzam, a tradução devora a língua-mãe. E eu gostei particularmente que aparecesse aqui este devora, porque percebe-se que no inconsciente coletivo de uma brasileira que mora em Portugal, o Osvaldo de Andrade nunca desaparece, não é? Então há aqui sempre a questão antropofágica a ressurgir, não é? E nas questões da língua, e talvez mesmo o to be or not to be, that is the question, esteja também ainda a ressoar como um problema existencial. Bom, vou terminar porque queremos ouvir poesia, não é? Obrigada, professora. Eu vou precisar de muitos anos para absorver essa sua leitura. Só queria fazer uma pontuação que no prefácio eu falo que eu me mudei para Manaus com 1 ano e 9 meses. E sim. A minha filha hoje faz 1 ano e 9 meses. E eu achei uma coincidência. Muito lindo, então. Bom, a pedido da professora Joana, eu vou ler o primeiro poema, e aí a gente depois faz uma sequência que tá lá. O primeiro poema, para quem tem o livro, na página 19, é o poema de abertura, que não tem título porque não precisa. Cuidado, cuidado. Ela vai parir a própria língua. Se afastem. Não vai ser uma cena muito bonita. Ela vai parir uma nova língua, a própria língua. Não é a nossa língua, eu digo que é a nossa língua, não, mas, senhora, ela me diz que não é a nossa língua, é outra língua. Ela tentou escrever na nossa língua, tentou. Mas disseram a ela que não era a mesma língua. Ela não entendeu como não podia ser a mesma língua. Se essa língua lhes foi ensinada e depois ela começou a acreditar que não era sua própria língua, não era a mesma língua. Começaram a fazê-la acreditar nisso aos poucos, vivendo ali. Ela começou a acreditar e foi gestando a sua própria língua. Abram a emergência, esta mulher vai parir a sua língua. As contrações estão muito fortes. Foram meses gestando a minha língua, foram meses cultivando, fazendo exames, foram meses sendo acompanhada por pessoas que acreditavam falar a minha própria língua. E ninguém falava a minha língua. Ninguém que encostava em mim, ninguém que me olhava para mim, ninguém falava a minha própria língua. Aguente essa dor, ela vai te libertar.
Eu vou parir a minha própria língua. Força, mulher, força! Está quase a sair, eu vejo daqui a cabeça. Antes da língua, eu vejo a cabeça. Está quase a sair, é a língua. Ela está vindo, ela vem, ela chegou viva, é a minha língua. Vou amamentá-la, cuidá-la. Vou cuidar da minha língua. Ela é minha, ela é minha. Ninguém pode tocá-la, ela é minha língua, toda minha. Ela é só minha. Mas, senhora, ela vai crescer, vai expandir. Pode ganhar outros sotaques, novas formas. Não, não, esta língua é só minha, é a minha língua. Eu a gestei, eu a fiz crescer. Vocês já me tiraram uma língua antes. Não vão me tirar uma língua agora. Esta é a minha língua, criada, gestada e cultivada por mim. Esta é a minha língua mãe. Eu vou ler o poema da página 25, Itália Vulcão. Andávamos por ruas tortas e parávamos sempre no mesmo lugar. A Itália, presente aqui, presente aí. Enquanto eu andava pela via dei Poeti por entre as paredes, todas elas amarelas, todas elas laranjas, todas elas cor de tijolo, todos eles um pedaço de telha que é um pedaço de casa, e você, alla nostra casa, chegando na sua própria cidade invisível. Você que precisa visitar, construir telha a sua cidade invisível e torná-la visível, a Itália, na língua, na cor da telha, a Itália na língua, na massa enrolada, na ponta do garfo, do molho no pão, do pão no molho, a Itália até você. Enquanto você chegava nessa Itália, eu, longe, caminhava nas mesmas ruas da Itália, entrava nas cantinas e ouvia ciao bella, arrivederci, buongiorno. E a língua que grita é a língua, me rasga e me rompe num início de primavera. É a língua que me queima e arde e me faz. A língua me faz querer servir bolonhesas, dobrar tortellinis, cortar na ponta da faca com a mesma ponta do dedo, cortar os pequenos pedaços, dobrar os ravioles miúdos, ralar o queijo e unir no molho a língua que fala e a língua que come, a pequena cidade da pequena grande nona que fala alto, que grita a língua, que rasga em mim. E eu, que chegava à casa da nona e decidia como quem foge de ti, que é para cá que venho, e que sem saber você por aí construía com a mesma língua que enrola, que rasga, que grita a sua nova cidade, a cidade invisível mais vermelha que já vi. E talvez Bolonha seja mesmo a cidade vermelha da história de Gerião e Herácles, e talvez seja mesmo a cidade invisível mais vermelha que já vi. Todas nós chegaremos em algum momento na Itália, nem que seja pelo vulcão. Krakatoa é mais perto que o Vesúvio. O meu tumulto assombra-te, eu sei. Algo que encandece e eletrifica o ar suspenso entre nós. Este, sempre entre os livros, este, entre a minha voz que lê, com a voz sua que lê. As vozes acendem assim como os corpos no escuro. Os nossos corpos acesos no escuro. Nós, a pele do mundo. Tudo bate, tudo toca na ponta. E sua secreta incandescência, o jeito de lava do mesmo vulcão e, se houvesse de ser aqui um vulcão que nos liga, esse vulcão teria a tua terra virgem, meu elemento, fogo, a lava de dentro de um monte de terra que escorre, e talvez esse seja o vulcão. O que é um vulcão? O que mata um vulcão? O que tira um vulcão da dormência, onde explodir, onde descer, o que reativa, o que ativa o vulcão e o coloca em ação na sua atividade de vulcão? Derramado por cima de uma cidade construída,
uma cidade telha a telha, a sua cidade invisível, inundada por mim. A minha lava dentro do teu pedaço de terra. Busco jeito de adormecê-los, mas não quero. Um rosé vulcânico, a pedra de Bolonha no Bartz. Busco jeito de adormecê-los, mas não quero. Um rosé vulcânico, a pedra de Bolonha no Bartz. Pedaço vulcânico como o pedaço de lua que aqui pisamos. A lua em gêmeos refletida, o mesmo pedaço vulcânico. É o lunário do equinócio tangerina, a mesma cor que combina com todos os tons de pele. Eu gosto do seu tom de pele. A pedra vulcânica, a mesma de Bolonha. Uma história da literatura, não uma teoria literária. A universidade mais antiga do mundo. Uma materialidade inexistente em atos. O verossímil. Você, abduzida a todo instante, reluz o único jeito de abdução ao pé do único vulcão ainda ativo. Ao pé do sul de Itália. Onde ainda existia a pedra filosofal, a mesma de Bolonha, a mesma pedra rosa. Aquela descoberta pelo sapateiro que queria ser alquimista. A pedra, essa, da cor de Piacenza, da cor dos muros de Bolonha, do chão todo feito de mármore, toda a pedra. A pedra que encandece durante a noite, feito meu corpo, que não quer dormir a não ser que, acendo uma vela, apago a luz. A pedra me leva ao único vulcão possível e imaginado. A teoria em mim, ao único vulcão possível e oceânico que existirá num futuro, em que um passado desejado jamais terá sido escrito por medo, de como nós nos atravessaríamos, sem destruir uma cidade por inteiro. Tudo se trespassou em história, um vírus que nos deixou entregues ao anjo sem guarda, quando até as cartilagens parecem desfeitas. Um vulcão, visto de cima, pode se parecer muito com uma cona vista de frente. Eu não falei, mas a Inês Mourão Dias, poeta, leu o primeiro Itália Vulcão, e agora foi Isabeli Santiago que leu o Krakatoa mais perto que o Vesúvio. E agora vem a Francisca Camelo e a Ana Freitas Reis, duas poetas também. Frangalhos. Demorei muito para conseguir ver o coração das frutas. Uma semana para completar 9 meses e os turistas não conseguem enxergar a minha barriga. Talvez com a criança no colo seja mais visível. Perco de novo a guerra das prioridades. Consigo lugar na fila depois de ouvir um "Lady, you have to go to the end of the line" e preciso de dizer "Hey, sir, I'm pregnant". Parece que ganhei, mas perdi, porque mesmo depois de conseguir comprar o chocolate para o brigadeiro e as natas para o strogonoff, chego em casa depois de atravessar mares de turistas e choro desesperadamente por preferir ficar em casa a passar por mais uma situação em que pareço invisível com o ser mais importante do mundo dentro da minha barriga. Turistas não veem nada para além do que vieram ver. Se a Torre dos Clérigos coubesse na minha barriga, talvez. Daqui a um tempo isso vai ser pequeno. A língua me fez mãe. Ando aqui a ponto de explodir como um vulcão. 9 horas. 9h40. 10 horas. 10h13. 10h23. 10h33. 10h46. 10h54. 11h09. 11h18. 11h26. 11h37. 11h49. 12h02. 12h20. 12h31. É difícil acordar um dia e perceber que talvez a minha mãe não me amasse assim tanto quando eu nasci. O amor das avós é imediato. O das mães, não. Nunca pensei que leria seu livro enquanto amamentava. E foi só o tempo do peito esquerdo. Durou como a quantidade de leite que havia ali. Coincidentemente, passei geleia de figo no pão da manhã. Higos, vêm da Espanha, quase hijos, risos. Encontrei tantas coisas neste livro,
tantas conversas comigo ou com o que escrevo, já não sei se sou o que escrevo, se escrevo o que sou, etc, etc. A pequena agora ainda mama. Neste momento, o peito direito. Isso do leite o dia inteiro é mais que leite, alimento é conforto mesmo. Miminho, como dizem aqui. Você vai saber, você vai viver. E se te precisar sair, ser longe, eu entendo. Ser estrangeira no familiar com o português é assim. Não se esqueça. Lisboa também pode ser muito fria para você que sente frio e é pequena. Não sei o que te traz até aqui. Imagine que seja a língua. Imagine que seja a fuga. Imagine que seja o outro. Imagine que seja você e que bom que você decidiu escolher isso antes de escolher ser mãe. O livro é lindo. Abri até, estiquei até, me sentir, estiquei até. Ser avó é fazer as pazes com a maternidade. Lembrar que sou só feliz criando. Fizemos o caminho contrário. E todas as coisas do mundo estavam à espera da Matilda para exercerem seus papéis. O sol estava à espera para brilhar. As árvores para crescer, as coisas todas estavam à espera do seu nascimento. Palavras para serem escritas, os avós para serem avós, o papai para ser papai, a mamãe para ser mamãe. O meu leite esperou você chegar. Todas as coisas estavam à espera da Matilda para serem verdadeiramente quem são. As flores da casa despertaram para você. A sua mochila queria ser usada. A coruja luminária agora vigia o seu pré-sono, o seu ninho à espera para te aquecer. A casa só é casa agora que você chegou. A família que você escolheu estava à sua espera para ser família. Estamos aqui. As cartas não chegam. As visitas também não. Nem as ligações, tudo está suspenso. Muitas vezes me sinto triste ao longo do dia. Não sei se é tristeza, mas é uma aflição no fundo da alma, debaixo de tantas camadas. Às vezes sinto que tento fugir de algumas coisas que se passam aqui dentro, mas essa fuga também não me faz bem, por mais que tente entrar no automático e cumprir minhas funções como mãe no dia-a-dia, a verdade é que muitos momentos eu sou só triste. Mas é como dizem aqui, uma tristezinha que passa. Nos dias em que se chora menos, as noites são as mais difíceis de dormir. Quando o choro é pouco, durante o dia, a noite será longa. Chorar até o extremo cansaço, sugar o leite até o bico virar borracha, secar as lágrimas até acordar todos os vizinhos. Oi, filha. Hoje foi um dia difícil. Não porque eu queria estar na rua, foi porque eu me senti sufocada, exausta, com saudades da minha vida antiga. Foi difícil porque eu me senti impotente perto da sua dor. Foi difícil porque me senti impotente por não entender a língua que você fala, ainda. Por não saber onde doía. Tentei de tudo e só na mama você acalmava. E por mim você ficava ali o dia inteiro. Eu nem precisaria fazer xixi ou comer nada. Só queria que você estivesse bem, segura, aninhada e sem dor. Nós só queremos ver você sorrindo com o caranguejo Sebastião e conversando com a gente com tantas sílabas que já sabe falar. Ah, e ver você escrevendo com a mão esquerda, juntando o polegar e o indicador e escrevendo alguma carta imaginária no ar, ou regendo uma orquestra dos fantasmas que não vemos. Todos os dias cai uma ficha da maternidade em mim, e essa até agora foi a mais dolorosa. Não quero te ver sofrer. Fica bem. Vai passar. Já passou. Amamos você. Dentro de um choro ininterrupto de uma criança pode caber a maior descrença na humanidade. E assim que ela par, a sensação de que eu sou uma super-heroína. Da maior das descrenças, a maior das esperanças. A salvação de todos os problemas mora no bico de um peito. A diferença de quando um homem sai de casa e uma mulher sai de casa e essa casa tem um recém-nascido dentro
é que quando esse recém-nascido chora e a mulher é que ainda não chegou, a culpa do choro do bebê é da mãe. E quando é o pai que não chega, a culpa não é de ninguém. A culpa é sempre da mãe. Uma tarde amarela. Os olhos dela eram amarelos. Os 2 casacos que levava também. A fita no cabelo e a parede atrás também. Eu tiraria fotos, mais de uma, a ver se uma captava todo o amarelo destinado a ti nesses dias cinzas e deprimentes. Faz tempo que não escrevo. E hoje descobri como se faz para cortar um porco e não desperdiçar nenhum pedaço de carne. O corte perfeito faz o porco durar até 1 ano na mesa das casas portuguesas. Fico feliz de saber que por aqui ainda se vê a cara dos animais. De onde eu venho, os animais vêm esquartejados à bandeja. Quanto mais distantes da sua forma original, melhor. E tudo aconteceu nessa tarde cinza em que falamos de tanto, até da árvore genealógica e da sua família vendedora de camelos, mas ao voltar descobri mais uma vez que a urgência do mundo mora no bico do meu peito, pelo menos a dela. A culpa é sempre da mãe. Quando um recém-nascido chora ou são cólicas, ainda assim, mãe, eu gostaria que você não comesse chocolate, pode dar cólicas nela. Eu gostaria que você não demorasse, ela pode sentir fome. Volta para casa, corre, volta, deixa tudo pela metade, sempre. Não tirei fotos do seu fotoautomate. Coisas que me disseram só uma vez e eu nunca esqueci. Está com saudades do Brasil? Então vou-te mandar para lá para fazerem uma cesariana. Quase volta para a tua terra. Não que eu me lembre muito de como era o ar da América Latina. O que é a América Latina? O que consiste em ser latina? A primeira vez que cozinhei um polvo foi no México. Nasci sozinha, cresci sozinha e vim para este país sozinha. Descobri que a saudade de uma temperatura aos trópicos foram o que eu almejei a minha vida inteira. Tente você parir longe da tua terra. Tente você parir longe dos teus. Tente você sangrar, pingar e chorar e não ter uma amiga para contar. Tente você explicar e não conseguir. Tente você dizer e não falar. Tente você amamentar e não chorar. Tente você superar. Tente você superar. Tente você superar depois de tanto esticar. Tente você seguir. Tente você. Que nada te acorde. Que nada te doa. Que a fome nunca bata. Língua Mãe, página 70. Quando você vive em um país onde a sua língua é considerada estrangeira, você pode sentir um sentimento contínuo de estranhamento. Tudo o que você fala tem som de segredo. Ser mãe é ser um dialeto. Segredo. No fim, é sempre silêncio. Por muitas horas eu me esqueci das outras línguas que falava, quem eu era. Two-faced Janus, olha para frente, olha para trás. A maternidade é presente, é o presente, não dizem? Ler em uma outra língua requer um perpétuo estado de crescimento, requer um perpétuo estado de possibilidade. Eu sei que, por ser uma aprendiz, o meu trabalho nunca vai acabar. As mães são todas aprendizes, porque todos os dias fica uma palavra por aprender, por dizer. Eu escrevo mãe em instinto, em erros, sem dicionário, sozinha. Eu escrevo mãe como se estivesse escrevendo com a mão esquerda. Eu não reconheço a pessoa que está escrevendo esta nova língua, mas eu sei que é a pessoa mais genuína e mais vulnerável possível. Esta nova língua reflete um estado radical de transição, um completo estado de perplexidade, uma espécie de ato literário de sobrevivência, primitiva, incerta. Por que eu escrevo? Para investigar o mistério da existência, para investigar o mistério da minha existência, para me tolerar, para chegar mais próxima de tudo que está fora de mim, minha filha fora de mim. Escrever agora é a minha única maneira de absorver e organizar a vida. Eu pertenço às minhas palavras. Quanto mais eu entendo essa língua, mais confusa eu fico. E no meio dessa ponte eu me encontro, suspensa, nem aqui, nem ali, nebulosa como uma névoa.
As pontes são a única maneira para chegarmos a uma nova dimensão. Toda frase que eu escrevo nesta língua-mãe é uma pequena ponte que precisa ser construída e depois atravessada. Eu prefiro estar suspensa antes de estar enraizada. Eu quero proteger esta língua imperfeita. Não me traduzam. A tradução devora a língua-mãe. Não me traduzam. Por que essa língua não me conforta? Não me traduzam. Porque eu amo tanto esta língua, mesmo estando desconfortável. Publicar um livro em outro país, ter uma filha em outro país, todas essas são formas suspensas do existir. Nenhuma paixão por uma língua é tão forte quanto aquela que te faz parir em outra terra. Acabou. E agora a Francisca Camelo, ela escreveu o pós-fácil dessa edição. Maravilhoso pós-fácil, ela vai ler um trecho para a gente. Obrigada, Francisca. Palavra dela. Obrigada, querida. Um trecho pequenino, só para terminar. Gabriela, repito, é órfã e mãe desta língua que ela mesma criou, dando voz ao vocabulário de um dialeto até agora invisível. Entretanto, algures no globo terrestre, há uma mulher que manuseia silenciosamente os colares de dentinhos escondidos em caixas de joias antigas. E muitas décadas depois, demasiadas décadas depois, essa mulher abandona o silêncio. Encontrou a sua língua. Esta língua que fala, esta língua tudo e língua todas, esta língua-mãe que nos arranca da solidão. Venha a língua solta de Gabriela, venha a liberdade dela, venha ela, venha ela. Resta-nos então agradecer a todos os presentes. Gabriela, muito obrigado. Professora Joana, muito obrigado. Inês, Francisca, Ana, Isabeli, obrigado a todos os presentes. O livro está à vossa espera. Até breve. Boa noite. Agradecemos a vossa presença. Pedimos o favor de não se levantarem dos vossos lugares e que aguardem indicações dos assistentes de sala. Obrigada e até breve.